Bom, gente, vou falar com vocês sobre o processo de produção de cachaça. Desde o início até o final, vou usar essa maquete. Aqui, por exemplo, eu estou na fábrica, na parte de moagem da nossa fábrica, que corresponderia então a esse apagador aqui, ó, a moagem, Aqui nós temos uma caldeira, nós temos que entender que essa caldeira ela tem que ficar afastada da fábrica, E nós temos decantador, a dona de diluição e preparo do fermento, 6 dornas de fermentação, 2 dornas de diluição, alambique de álcool e 2 alambiques de cachaça. Então, se você quer entrar nesse mercado de cachaça e quer produzir uma cachaça de qualidade, você vai trabalhar com alambique. A legislação nova, ela definiu agora o que é cachaça de alambique, Mas para isso também, para quem está querendo entrar nesse mercado, ele tem que pensar que ele precisa ter uma boa extração. Então nós estamos aqui na parte da moagem, Nós temos, nesse caso dessa fábrica, 2 moendas, E o motivo de ter 2 moendas é para você ter uma extração maior, Ah, mas para eu começar com 2 moendas é difícil. Sim, Às vezes não é o caso você começar com 2 moendas. Você tendo uma moenda boa, já seria muito interessante. Só que pode ser que você preveja isso no projeto, a implantação de uma segunda moenda, um segundo terno no futuro. Não quer dizer que vai ser agora, Mas isso tem que estar dentro do seu planejamento, Não adianta, depois que você montou o projeto, você vai querer botar essa segunda moenda e às vezes não vai ter ali, o projeto não foi pensado para a introdução dessa segunda moenda. A moagem, então, é uma etapa fundamental. Eu diria que 48%, isso é fato, do custo de produção da cachaça está nessa etapa, que é você trazer a cana, botar na frente da moenda e extrair o caldo. Então é uma parte significativa do custo de produção da cachaça. E então, por esse motivo, a gente enxerga a importância de você ter eficiência nessa etapa. Além de eficiência, a gente sabe que a gente tem que ter um cuidado com a qualidade do caldo, um cuidado com o pH desse caldo. Não é de qualquer lugar que você pode trazer a cana, Você não pode ter cana de beira de rio, cana de área muito estercada, cana de brejo, porque ela vai dar problema no pH. Então, todos esses cuidados são importantes para você ter um caldo de qualidade. Também olhar, prestar muita atenção com questão à variedade de cana, Saber se essa variedade de cana que você está escolhendo é resistente a algumas pragas, Isso pode prejudicar a fermentação, pode prejudicar a qualidade da sua cana e pode também influenciar aí no final na qualidade da cachaça. Então esses cuidados são fundamentais. Também questão de trabalhar com variedades precoces, médias e tardias, saber isso daí, isso vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, o tempo que você quer processar essa cana. Se você vai trabalhar num tempo curto, ou seja, trabalhar sua fábrica só 2 meses no ano, às vezes você pode trabalhar só com um tipo de cana. Agora, se for por um período mais longo, que é o caso dessa fábrica, aí vale a pena você mesclar variedades precoces, médias e tardias, para você conseguir processar sua cana o ano inteiro. Então agora vamos dar uma rodada na fábrica, para vocês verem. A gente já está introduzindo uma tecnologia nova que antes a gente não tinha, que é a questão do painel solar, energia solar. Isso aí gera economia na fábrica, E já tem uma tendência grande da introdução de alambiques elétricos. Isso é uma coisa que a gente já vem mostrando aqui no Cana Brasil, e isso tem força e tem potencial para crescer. Então vamos dar uma rodadinha aqui na fábrica? Bom, gente, então, aqui eu estou mostrando as novidades, que nós temos. Nós estamos com essa parte de energia solar muito desenvolvida, Ali tem um painel de energia solar, E aqui está o nosso sistema de moagem, com 2 moendas, Estamos com a fábrica parada, dando uma geral, com cana e tudo. Então nós temos 2 moendas, E essas moendas moem e depois o bagaço volta e moe novamente. Então é um sistema de moagem muito eficiente. Aqui em cima, os painéis de energia solar,
né? E como eu disse, há uma possibilidade de introdução também do sistema elétrico para os alambiques, né? Ou seja, a gente já consegue aqui uma redução de conta muito grande com energia solar, e isso daí também já tem muitos alambiques introduzindo a questão do alambique elétrico, certo? Mas o alambique de caldeira funciona muito bem, o alambique de fornalha também funciona muito bem, mas é mais uma opção para você pensar ao iniciar um projeto, ao montar um projeto, ou até mesmo para quem já produz com outro sistema, avaliar a possibilidade de modificação do sistema de aquecimento do alambique. Vamos falar mais sobre isso lá na frente. Então nós estamos falando aqui do sistema de moagem, vamos seguir agora para a parte de preparo do caldo e elaboração do fermento. Estamos aqui na sala de preparo de caldo e elaboração do fermento. Esse equipamento, então, aqui, ó, no fundo aqui, é o decantador. Nós temos aqui mais 3 dornas, uma para elaborar fermento e 2 para diluir o caldo. Além disso, a gente tem um sistema de aquecimento, né, onde a gente pode injetar vapor nas dornas. Quem for trabalhar com o sistema elétrico vai ter que ter um rabo quente para aquecer as suas dornas, principalmente na elaboração do fermento. A reação da fermentação é uma reação exotérmica, ou seja, aqui na sala de fermentação, que daqui a pouco nós vamos lá, não precisa de aquecimento, mas na elaboração de fermento, você precisa de aquecimento para o fermento sair mais rápido. E aí fica a dica, esse ambiente aqui, você tem que procurar deixar ele à noite o mais, vamos falar assim, manter uma temperatura à noite que não esfrie muito, principalmente no inverno. Então tem que ser um ambiente mais fechado, mais abafado, que é o ambiente dessa sala de preparo do fermento e preparo do caldo. O preparo do caldo, o que é? É você diluir o caldo para 15, adicionando água comprovadamente potável, é você monitorar a temperatura, é você monitorar o pH e, logicamente, fazer a limpeza adequada do caldo. E daí você vai dar para o seu fermento o caldo nas condições ideais para ele fermentar. Então, o que compreende aqui nessa maquete, essa sala? Você vê isso aqui, ó, não está definido o espaço, né? Então, um decantador, aqui no caso só está com uma dorna, mas eu tenho aqui 3 dornas, né? Sendo que uma dessas dornas é para fazer fermento e as outras 2 são para diluir e descer para as fermentações. Então, essa sala aqui é a sala de preparo do caldo e elaboração do fermento. Agora nós... Moçada, aqui nós estamos na sala de fermentação. Eu diria que a fermentação é a etapa mais importante na produção, vou falar da cachaça branca. É lógico que eu posso cometer erros aqui na destilação, mas o que vai ser concentrado, o que vai se formar na cachaça é o que se formou de componentes secundários na fermentação. Então, se eu tenho uma fermentação bem conduzida, eu vou ter uma cachaça de qualidade. Quais são os pontos fundamentais dessa fase? É você monitorar a temperatura, a reação aqui nessa fase da fermentação é uma reação exotérmica, ou seja, libera calor. Então, você monitorando a temperatura da fermentação, você garante que não vai haver contaminação. Tem outros elementos a nível de contaminação que são importantes, exemplo também, alimentar em parcelas, né? Você não alimentar de uma vez a dorna de fermentação, cuidar da questão do CO2, da questão de não arejar essa fase, né? Ou seja, para você fazer fermento, você pode introduzir o oxigênio, mas para você fazer a fermentação, você produzir uma boa fermentação, não pode ter a presença de oxigênio. Então tudo isso tem que ser observado e tem que se ter muito cuidado nessa etapa, né? Até mesmo na velocidade com que se alimenta o fermento, né? Para evitar o excesso de oxigenação. Além disso, você tem que estar atento à questão da acidez acética. Então aqui nessa fábrica, né, do Cana Brasil, da nossa escola, a gente monitora a acidez acética alambicada por alambicada. E por que eu estou falando disso aqui na sala de fermentação? Porque esse monitoramento da acidez
acética na destilação vai influenciar na troca do fermento aqui na fermentação. Então, eu vou fazendo o uso desse kit de acidez. A gente tem aqui no Cana Brasil um kit de acidez que monitora por titulação a acidez acética da cachaça, e esse monitoramento vai me indicar se a acidez estiver em 100, o máximo permitido pelo Ministério é 150, mas o padrão nosso aqui, ela chegou em 100, você vai trocar o fermento por um outro fermento, né, um fermento novo, e vai começar novamente o processo de fermentação, garantindo assim a qualidade do seu destilado final. Ué, estamos aqui agora na sala de destilação, ou seja, eu tomei todo o cuidado meu com a minha fermentação. Na fermentação a gente procura trabalhar com ela em torno de 24 horas, né? E aí eu vou pegar o vinho, né? Ele terminou de zerar, mando para a Dorna Volante, da Dorna Volante eu vou mandar para os meus alambiques, né? Então, no caso aqui eu tenho 2 alambiques, 2 pré-aquecedores. O pré-aquecedor é um jeito eficiente de você ganhar energia, de você economizar tempo, né? O próprio vapor da cachaça, né, pré-aquece a alambicada seguinte, e com isso você vai economizar tempo e energia. Mas a gente tem o mais importante nesse processo de destilação é a questão da separação dos elementos de cabeça e de caldo. Então nós temos aqui o alambique ali no fundo, né? E esse alambique, quando a gente está destilando, a gente separa um percentual do volume de vinho para que é a cachaça de cabeça. Essa cachaça de cabeça ela vem contaminada muitas vezes com cobre e muitas vezes com metanol, aldeídos, né? São elementos que em excesso, né, vão fazer muito mal à saúde, principalmente o metanol e o cobre, né? E isso daí a gente tem que controlar e a gente tem que ter cuidado. Daí a questão da importância de eu saber essa questão do corte e da importância também de eu saber cortar a cauda. O que é a cauda? A cauda é o final da destilação. Esse final da destilação, geralmente a gente corta com 38 GL corrigido, e é onde também, essas são 4 coisas que vocês vão observar, né? É a questão da turbidez, quando chega nesse tempo ela já está curva, a questão do aroma, ela já está com cheiro de caldo, esse cheiro é bem perceptível a partir do momento que você vai treinando, a questão do paladar e, como eu falei, o grau alcoólico. Então tudo isso você vai monitorando para você fazer o corte adequado. A partir do momento que você fez uma alambicada, é importante que essa alambicada seja lenta, independente da fonte de energia. Se for caldeira, né? Aqui no caso a caldeira, no fundo ali a gente tem uma caldeira, né? Se for fogo direto, se for elétrico, independente da fonte de energia que você vai usar para fazer o aquecimento do seu alambique, você vai ter que fazer essa alambicada devagar. Por quê? Porque é importante ser devagar. É importante ser devagar para evitar o arraste de elementos mais pesados, que se fosse por um processo de destilação normal não iria sair, mas se você alambicar muito rápido, ele vai ser arrastado e vai aparecer na cachaça de coração. Bom, atenção também com relação ao destino do vinhoto, né? Você tem que ter um local para você armazenar o seu vinhoto, né? E para você mandar o seu canavial por fértil irrigação. Pode também usar, no caso, para o gado, mas é importante você observar no seu projeto a questão do vinhoto, né? Estar muito atento a isso, porque é um subproduto que você tem que dar um destino a ele. O bagaço também, no caso, quando se trabalha com caldeira, a gente queima esse bagaço, mas se você, por exemplo, for fazer uma questão do alambique elétrico, você vai ter que fazer uma compostagem, né? Ou vender esse bagaço. Hoje em dia está muito fácil vender bagaço, porque o pessoal de gado necessita disso aí, né? E aí você pode fazer uma parceria e entregar esse bagaço para quem tiver interesse em dar para o gado, né? Agora nós vamos lá na parte de envelhecimento, falar um pouquinho dessa parte. Bom, gente, até então nós estávamos falando do processo de produção.
E para quem quer especializar mais, a gente tem um curso Mestre Alambiqueira, um curso de 4 dias, onde você vai ficar aqui na fazenda, hospedado aqui no alojamento, muito top. E aí você vai poder fazer com a gente o curso Mestre Alambiqueira, que é um curso de 4 dias, e onde você vai aprender todas as etapas do processo. Aqui nós estamos na parte de envelhecimento, que também temos um curso que é o curso de blend e padronização de cachaça. Querendo vir entender mais sobre esse processo, vem aqui que você vai viver uma experiência sensorial maravilhosa no curso de blend e padronização de cachaça. Aqui é a área nossa de envelhecimento, né? Aonde a gente tem vários tonéis de diversas madeiras. Bom, temos novidades, né, em termos de produção e em termos de envelhecimento. Surgiu agora com essa nova portaria a questão do acondicionamento, onde você pode perfeitamente fazer o envelhecimento em tonéis de carvalho, por exemplo, ou armazenar em tonel de carvalho por um tempo e depois fazer o acondicionamento com madeiras brasileiras. Pode ser um negócio interessante. Você pode também envelhecer, igual tem vários tonéis aqui, de madeiras brasileiras aqui também, certo? Mas é a questão do armazenamento, do envelhecimento, do acondicionamento, né, gerou uma série de novidades técnicas onde você pode introduzir conceitos diferentes, aromas diferentes e paladares diferentes. Esse universo cresceu muito e as possibilidades são infinitas hoje. Então vale a pena você entrar nesse mundo. É um mundo, estou falando um mundo agora do envelhecimento, é um mundo onde você consegue ter uma margem maior do que no mundo da produção. Você quer produzir? Legal, mas eu te garanto que você tendo uma boa cachaça e fazendo um bom trabalho de envelhecimento, você pode ter uma margem maior do que produzindo. Isso é uma opção para você que está entrando nesse mercado de cachaça, investimento em envelhecimento, né? Bom, o envelhecimento geralmente são tonéis menores que 700 litros. Você tem a opção de, em envelhecimento, misturar, né, 50% tonel menor que 700 litros com 50% tonéis maiores que 700 litros. Bom, existe a cachaça premium e a extra premium. Isso aí você pode depois, se você faz esse trabalho baseado em documentos, você vai conseguir comprovar isso aí para o Ministério e vai falar a cachaça, ó, essa cachaça é premium, essa cachaça é extra premium. A nova lei agora introduz a questão do acondicionamento com fragmentos de madeira, onde você consegue dar toques de aroma, de paladar, você pode tostar aqueles fragmentos de madeira, dar um paladar mais tostado, você pode fazer diversas introduções de paladares e aromas no seu blend para dar a sua característica, o seu jeito, e não precisa ser com cachaça nova. Você pode fazer esse trabalho em cima de uma cachaça envelhecida. Então fica a dica aí, um grande abraço. Então, gente, como eu falei, os tonéis têm que ser menores que 700 litros para você fazer o trabalho de envelhecimento. E é muito legal, porque agora a gente tem um conceito de envelhecimento sustentável, né? E aí, esse envelhecimento sustentável, você pode fazer uma compensação ambiental, onde você pode ter... A gente, por exemplo, aqui no Cana Brasil, tem a primeira floresta de árvores tanoeiras do Brasil. E a gente vem fazendo um trabalho muito interessante, introduzindo a tecnologia de armazenamento em tonéis de madeira com a tecnologia de introdução de chips de madeira. Com isso, você consegue agregar paladares e aromas, como eu falei há mais tempo atrás. E aí você vai conseguir ter produtos diferenciados, com um DNA brasileiro, sem necessidade de cortar árvore, sem necessidade de fazer o extrativismo de madeira, que é o que acontece no Brasil, né? As florestas são florestas de extrativismo, e conseguindo fazer o trabalho de envelhecimento sustentável, que é um trabalho que eu acho que vai te agradar muito, você vindo fazer aqui com a gente o curso de blend
e conhecendo aí, nós temos 15 variedades de madeiras diferentes plantadas aqui no Cana Brasil. A gente consegue trabalhar com o envelhecimento em carvalho e o acondicionamento em fragmentos de madeiras brasileiras.